Boa noite, pessoal. Conseguimos conectar aqui e já está gravando a aula, tá? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ah, que bom que deu certo, então. O William salva a gente, assim, né? Sempre. Essa apresentação é do William ou da Maria Luciana? Sou eu que estou apresentando. Vai ser no mesmo esquema de ontem. Tá Ela bom. vai me dando comando, eu vou passando aqui para ela. Tá ótimo. Como falta só 3 minutinhos para 45, vamos esperar dar 45 para aquelas pessoas que pode estar se atrasando um pouquinho. Aí, quando for 18h45 certinho, a gente começa. Tudo bem, Maria? Se é assim? Sim, tudo bem. Tá bom, então. Para vocês também, né, gente? Tudo bem? William, eu mandei um oi para você aí. William. Tá bom, obrigada, gente. Boa noite, está todo mundo em silêncio mesmo, né? É porque eu tô com medo do meu telefone não estar com um som legal. Nube, a gente tá caladinho, porque a professora falou que só vai começar a aula se todo mundo ficar quieto. Ok, desculpa, obrigada. Tô brincando, não. A gente está esperando dar 18h45 para aquelas pessoas que já estão acostumadas a gente começar 15 minutinhos depois. Ah, beleza, beleza. Eu me senti na quinta série agora, tá? Eu também, mas quando eu entrei e estava todo mundo em silêncio, eu imaginei tanta coisa, mas nunca que eram as pessoas que estavam em silêncio, entendeu? Coitada, Magali. Coitada da mulher, pensou que era verdade. Nossa. Núbia, Ora, não fica chateada comigo, não. claro que não, pelo Puxa amor de Deus. Magali, puxa a orelha dela. Eu adorei. Nem comigo. Não fique chateada comigo, que a professora não tem nada a ver com isso. Não, eu tô rindo aqui porque eu adorei, achei maravilhoso. Mas, gente, a gente não foi educado, não era essa a escola? Tudo só funcionava se a gente ficasse em silêncio. Exatamente. Com certeza. Sabe? E é bom recordar esse tempo. Normalmente as coisas são tão sérias, tão... Aí eu pensei, gente, eu acho que meu celular está sem som. Falar alguma coisa, se alguém falar, não, então ele está com som, tá bom? E eu dando aula para os meus alunos, né? Eu fico toda hora, gente, fala alguma coisa, gente. Se vocês não falarem, não vou saber se vocês estão entendendo. Gente, fala comigo, pergunta, vamos dialogar, fala alguma coisa. Não dá para eu ficar aqui palestrando para sempre. E antes, não, né? Se você não. A turma perfeita é a turma quietinha, aquela que fica ali enfileirada, um atrás do outro, todo mundo em silêncio, só ouvindo o que a gente está falando. Hoje eu estava lá com as minhas alunas, né? A gente fez um plantio e tal, e aí são grupos de convivência, né? 60 a mais. E aí teve até briga para ver quem ia regar. Eu olhei assim, eu falei, gente, parece uma turma de quinta série. Porque uma queria regar, a outra também queria regar, e era um regadorzinho pequenininho para dividir para todo mundo. Eu falei, gente, calma, cada uma rega um pouquinho, sabe? Aquela coisa bem professora. Isso. É muito legal. É bom, é bom. Tempo, né? Tendo as nossas lembranças lá de trás. Já estou com 57, então é muita coisa vivida até aqui. Ó. Aí
E muita para viver ainda, Núbia. Muito. Com toda certeza. Aprendendo, compartilhando, que eu acho que aí vale a pena. Hoje é Nacional do Voluntariado, então, se tiver voluntários aqui, parabéns a todos. Olha, William, parabéns para você. Parabéns. Obrigada, nem sabia. Hoje é um dia assim, que eu amo muito, porque eu amo trabalho voluntário. Eu acho que eu precisava acertar na Mega Sena para poder viver de trabalho voluntário, entendeu? Então, assim, eu tenho um projetinho aqui em Jacarepaguá, que é bem bacana, de hortas medicinais, e para grupos 60 mais. Então, olha, que maravilha, hein? A instituição só tem que comprar os vasos. O dreno, tudo é reaproveitado. Então, assim, em cima da compostagem, é uma coisa bem, bem legal, que eu amo muito fazer. E aí, hoje, a gente deu início ao plantio, né? Que são em vasos, para poder, além de didaticamente ser mais fácil, muitos nem andam. Então, eu levo o vaso até as pessoas, entendeu? Então, fazer uma hortinha em vasos vai ficar mais fácil. Eu não vou botar os velhinhos lá com as enxadas lá para quebrar a terra, entendeu? Então, aí eu, vou fazer a horta em vasos. E aí, já é a segunda que eu instalei hoje. E vamos seguir, vamos continuar aí para chegar mais e mais instituições de grupos 60 mais. Que é bem legal. É um grupo gostoso de trabalhar, e aqueles que estão ali, que passam o dia ali para distrair a cabeça, eles levam para casa o que você está passando para eles, compartilhando com eles. E é mais fácil eles contagiarem para baixo do que a criança contagiar para cima. E é uma terapia para eles também, né? Sim, para mim também. E para as duas pessoas, tanto para você como para os idosos, né? Um aprende com o outro. Feliz. Dúvida, aprende. 5 minutos atrasada. A diretora da instituição, que é uma amiga minha, falou assim: pelo amor de Jesus, está todo mundo alvoroçado lá atrás. Eu falei, opa! E é legal a interação. E o Grupo 60 Mais teve mais contato com plantas medicinais. Então, é recordar. Hoje eu aprendi a plantar milho, porque tinha uma senhora que foi criada em sítio e ela estava me ensinando a distância para botar o milho. Pô, olha que coisa linda, cara. Gente, eu falo demais. Pronto, acabou. Já deu os 15 minutos. Aí, Magali, olha só, não sou eu não, hein? Já viu, hein? Tem concorrente, Patrícia. Tá chateada agora, né? O Wallace também fala pra caramba. Mas eu falo, gente, hoje é um dia que eu estou feliz. Cada hortinha dessas que eu coloco, cada planta nova que eu aprendo, que eu planto aqui para produzir, para poder distribuir nessas hortinhas. Pô, é tão bacana, gente. Eu falo para os mais jovens. Eu tenho, meu filho caçula tem 29 anos. Tem um de 29, um de 33 e uma de 35. E eu falo para os mais jovens, gente, estudem. Estudem para poder compartilhar. Ouçam sempre os mais velhos. É tanta coisa para você aprender. O mundo que hoje está tão tecnológico, quando você vê uma pessoa sorrindo porque está compartilhando a infância dela, essa senhora deve ter uns 80 anos. E falando como é que ela fazia, como é que o pai dela plantava e tal. Pô, é resgatar, sabe? É resgatar para eles ali aquele momento que está muito lá atrás. E faz um bem, gente, faz um bem muito grande. Mas vamos lá. Vamos começar, porque já deu até mais de 15, né? Já. Agora você tem que vir aqui em Maricá, conhecer a fazenda pública. Sul. Semana que vem, em Itaipuaçu. E Maricá é um lugar que eu tenho muito carinho, mas já tem um bom tempo que eu não vou. Entendeu? Tenho amigos que moram aí e, assim, vou visitar, sim. Vai visitar, para você conhecer essa fazenda maravilhosa, a coisa da Cooperá, que é muito lindo mesmo. Eu sou suspeita para falar, né? Eu sou suspeita para falar. É a minha segunda casa. A fazenda
entendeu? Porque não dá para a gente ver muita coisa em um dia, mas a gente consegue, pelo menos, conversar melhor. Então, assim, aí você vai conhecer tiver, também. assim, um cantinho onde eu possa pousar para voltar no dia seguinte, aí é melhor ainda, entendeu? Sempre tem. Fica assim, fica o compromisso aqui assumido, que a gente vai marcar. Eu estou adorando, estou adorando. Ai, que bom, Nubia, que bom. Ouvir, aprender, é bem legal. Ai, Então, que vamos bom. lá, gente, senão vai passar o tempo aqui a gente batendo papo. Vamos lá. Conhece a Eu vou praça desligar da o praça também. a bateria, tá? Vem conhecer a praça. A praça de Araçatiba também, que tem uma horta também. Você vai adorar. Nossa, eu vi as fotos dessa horta. Eu estou enlouquecida. É linda, é linda. Eu acompanho muito, entendeu? Posso falar de primeira mão aqui para todo mundo saber? Eu estou empolgada. Magali, você não sabe. Você não sabe. Amanhã. Mas ó, vou sim. Vamos marcar. Muito em breve eu estou aí. Eu vou passar amanhã participar de uma gravação lá na Praça de Araçatiba. A minha primeira casa, na Cooperar segunda. Eu estou empolgadíssima. Pensa, Magali. Vou pensar. Pensa. Parabéns. Patrícia, você já é a nossa garota propaganda. Patrícia, fica tranquila que vai dar tudo certo. Você já apareceu no É de Casa, já apareceu no Globo Rural, já vai tirar de letra, fica tranquila. Pois é. Já é Essa uma é a verdade. Parabéns, Patrícia. Que bom, né? Isso é muito bom. Também tem os melhores professores, né? Tem os melhores professores. Aí já viu, né? Fica difícil, né? Que isso. Tem uma frase que a Nubia falou. Ano que vem é de vocês. Ano que vem, quando ele ganhar, ponto. Só que ele foi falar agora, Adriano, pô, cara, esse cara tem que ter um bom trabalho. Aí agora ela vai conversar com coisa para tentar me botar esse ano agora. De moça de dezembro, vai ser outubro, novembro, dezembro, Vera, menino sai já. Depois. Ano que vem, Vera. Sabe o quê? William, você consegue desligar o microfone da Vera? No pulmão, porque sai. Por favor. Espera aí que eu tô vendo aqui. Isso, obrigada. Desculpa, gente, desculpa. Vera, olha a fofoca! Gente, olha só. Tem uma frase que a Nubia falou que me chamou bastante atenção, né? Magali, deixa eu parar de falar para a gente começar. A gente já começou, né? Há muito tempo. Então, desde o dia que a gente está aqui conversando, trocando, conhecendo o projeto, né, das outras pessoas, vendo aí a ascensão da Patrícia, as gravações. Gente, isso é agroecologia, né? A gente valorizar o conhecimento. E uma coisa que eu acho muito legal, principalmente desse trabalho da Nubia, que ela acabou de apresentar aqui, é a gente ter esse privilégio de ouvir o nosso ancestral. Que a gente liga muito a ancestralidade ao não vivo, né? Ao não vivo, ao muito antigo, há séculos atrás. E não, gente. A gente precisa estar atento ao que o nosso ancestral está falando. Qualquer um que nasceu antes da gente sabe mais. Então, a minha avó é pensadeira. Por isso a minha paixão. Eu fui criada com chá, eu fui criada com maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, assim, a minha paixão por esse tema é muito grande mesmo. Por isso que eu desenvolvi esse projeto. Na verdade, esse projeto foi o meu trabalho final do curso na Fiocruz. Olha. Muitas medicinais da Fiocruz. Sim, seria buscar uma parceria com o poder público. Como a gente sabe que esse caminho é complexo, eu já fui assessora parlamentar, então eu prefiro... Não, eu vou fazer voluntariamente, escolher 10 plantas corriqueiras, que todo mundo conhece, boldo, boldinho, a terramicina, né, a perpétua, e montei. Então, são 8 plantas medicinais, corriqueiras, cana do brejo, que as pessoas conhecem e muitos já têm histórias com essas plantas, porque é mais fácil de você resgatar. Ainda existe um preconceito muito grande. Então, você, para resgatar isso,
pô, você encontra, as pessoas têm uma certa resistência em falar que já usaram, que já tomaram boldo, que já tomaram isso ou aquilo, entendeu? E aí, quando você fala que isso está regulamentado pelo governo federal, que é uma coisa que suja está utilizando, as pessoas relaxam e começam a interagir. Verdade. Então, tem isso. Quando eu falo, pô, minha avó era rezadeira, todo mundo olha para minha cara, tipo, como assim? Minha avó era rezadeira. Era toda semana, ela rezava os 5 netos. A gente fazia fila toda semana. Fui criada com arnica, porque eu vivia dando trombada em todo mundo. Então, era arnica, compressa de arnica e tomar arnica. Então, Isso aí. sabe, eu quero, meus filhos foram criados assim. E eu sei que os meus netos vão ser criados assim. Uhum. Entendeu? E eu quero que mais pessoas tenham essa oportunidade de viver ou de recordar aquilo que A elas já... sabedoria familiar, né, gente? Que a gente possa muito maneiro, é muito maneiro. perpetuar essa sabedoria. É muito bom, sim. Quando a gente traz essas formações aqui, o objetivo é justamente esse, né? A gente resgatar o saber empírico, o saber popular, o saber que nem sempre está na academia, né? É difícil falar isso, né, para as pessoas. A gente não quer desvalorizar a academia de forma nenhuma, mas a gente também precisa valorizar o saber popular, porque, na verdade, né, a academia ela não nasce pronta, ela se constrói com os saberes populares sendo ali, não vou nem dizer melhorados, mas sim catalogados. Então, a gente precisa estar dando esse valor também às pessoas que estão ali muito próximas da gente e que sabem perfeitamente como manejar algumas plantas, como tomar alguns cuidados. Eu acho isso extremamente importante. Então, Núbia, parabéns pelo seu projeto. O pessoal está pedindo aqui se você tem rede social, né, para as pessoas seguirem o seu projeto, se ele tem um nome, algo parecido, para a gente colocar aqui. Se tiver, você disponibiliza aí para a gente. Instagram, né? De repente tem. Isso. Qualquer coisa, Núbia, se você não tiver, né, disponibiliza seu Instagram mesmo, que a gente também te acompanha lá, você coloca as fotos lá, também é muito legal. Sem problemas, quem entrou agora, a gente vai começar com as apresentações da Luciana, apesar da nossa aula já ter começado assim, com a régua lá em cima, né? Muito boa. Né? Então, eu vou passar a palavra para Maria Lucena, mas eu queria antes lembrar vocês que a gente está deixando essa aula gravada. Ela está demorando um pouco mais, né, para fazer a compilação, então a gente antes tentava colocar no mesmo dia, mas a gente nem sempre vai conseguir. Então, a gente coloca logo no dia seguinte pela manhã. Não é às 6 da manhã, tá? Não é às 7, nem às 8. Mas, assim, quando a gente chega no trabalho, a primeira coisa que a gente faz é disponibilizar a aula para vocês, tá bom? Mas qualquer dúvida, gente, qualquer pergunta, qualquer coisa assim, vocês podem colocar lá no grupo e o Iago e o William prontamente vão responder. Eu vou demorar mais umas 2 horas, mas eles respondem rapidinho, tá bom? Então, hoje a gente está aqui com a segunda aula, né, do módulo de formação em plantas medicinais, né, como identificar ali as características do solo com as plantas medicinais. Quem está acompanhando a gente para facilitar esse entendimento é a Maria Lucena, que mais uma vez eu agradeço a presença. Foi maravilhosa e hoje a gente vai continuar. Mesmo esquema, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode abrir o microfone, pode colocar lá no chat, pode colocar no grupo também, não tem problema, tá? Entrego essa turma linda aí para você, Maria. Obrigada. Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Muito feliz por ouvir a história de todas aí, né? Da Núbia, da Patrícia e outros que falaram, mas assim, a gente fica muito feliz. As histórias, eu tenho histórias parecidas, Núbia, com a tua. Minha monografia foi sobre hortas escolares e em espaços não escolares, e trabalhei com idosos. Então, assim, já antes que eu esqueça, das formas de trabalhar com os idosos foi com pallets, para fazer a horta em pallets. E deu muito certo.
pallets, caixotes de feira, numa altura que eles pudessem trabalhar melhor, porque os idosos, no caso, eles tinham uma certa dificuldade, né, de mobilidade, problemas de coluna, enfim, essas coisinhas que acabam afetando a saúde, né, e eles tinham essa dificuldade, e foi aí que a gente teve essa ideia de trabalhar com os pallets. Então, assim... É muito boa. Eu tenho que ver como eu incorporo isso, porque como eu levo tudo, eu não tenho carro, então eu levo tudo em sacolas. Por isso que eu falo, a instituição só compra os vasos. A terra, organossolo me cede, né, que é um compostor muito parecido com a mesma compostagem que eu faço aqui, e a organossolo é minha parceira. Então, assim, a organossolo entrega na instituição e eu levo as plantas. Então, eu teria que ver uma logística, porque essa do pallet é muito legal. Eles podem ficar em pé, de boa. Eu normalmente costumo botar uma mesa no centro, entendeu? Para os que não conseguem andar até a mesa, eu levo um por um, para eles observarem como é que é feito, o plantio e tal. Então, essa logística seria importante, porque a ideia do pallet é muito boa. Fixando ele numa altura boa para que eles possam trabalhar. Foi muito legal a experiência. Tem um trabalho, um resumo, capítulo de livro também, que eu já está publicado, então depois a gente pode conversar. Tem algumas ideias ali. Manda que eu estou aceitando. Ajuda de todos os lados. Pode mandar. Bom, tá bom? E essa questão realmente a instituição, ela não dá exatamente tudo o que a gente precisa. Eu fui voluntária em escolas e é exatamente isso que acontece. A gente ganhava as coisas, não tinha como chegar até a escola para a gente, né, desenvolver um trabalho legal. Isso aí acontece mesmo, infelizmente, e a gente não pode parar, a gente tem que continuar, né, e buscando sempre. Infelizmente, a gente não consegue sempre o que a gente necessita, né? Exato. Mas para desenvolver um trabalho melhor, né? Mas então vamos dar continuidade ao nosso encontro de ontem. Só um minuto, Maria, por favor. Oi? Só um minuto, por favor. Ah, sim. Quem está falando? Magali. O Wallace, seu microfone, obrigada. E tinha alguém com a mão levantada, desistiu? Então, quando fazer me fala, realmente não percebi. Não tem problema não, eu falo. Foi eu que levantei a mão. Larissa. Maria, você falou que desenvolveu uma monografia sobre as hortas escolares. Eu queria saber se você poderia compartilhar comigo, porque eu vim desenvolvendo na minha graduação sobre agricultura urbana, em Campos do Goytacazes, onde eu morava. Só que eu entrei no mestrado e passei a trabalhar com hortas pedagógicas, numa outra concepção, porque eu sou geógrafa e eu trabalho sobre a questão do território, só que eu entrei numa nova pós-graduação e eu queria desenvolver uma pesquisa justamente com as hortas pedagógicas e da agroecologia. Aí eu queria saber se você poderia compartilhar a pesquisa comigo. Sim, com certeza, com certeza. Vou deixar meu contato. Vou deixar meu contato com vocês, tá bom? Larissa. Tá bom, muito obrigada, muito obrigada. Podemos? Acho que podemos agora, Maria. Obrigada, tá? Não, obrigada a você. Desculpa que realmente eu não vi. Eu achei que eu terminei, estava todo mundo em silêncio. Só vi um barulhinho. Muito Hoje obrigada. O tema silêncio está sendo trabalhado na aula, hein? Então, ontem a gente parou aqui, né? Quando a gente fala de punk, a gente pensa assim, punk são plantas alimentícias não convencionais, mas a gente vê a banana, e de repente a bananeira, né? E aí a gente vê assim, mas a banana a gente come. O que mais que a gente come da banana, né? Ela se torna, além da banana, a fruta, a gente come o mangará, né? O coração. Uns conhecem como coração, outros como mangará, que dá saladas, uns refogados maravilhosos. Acho que ontem alguém até falou que faz uma carne vegana com mangará. Isso também, né? São coisas, receitas que a gente vai
aprendendo e experimentando. A gente come a casca da banana, né? E também o palmito, né? Do caule da banana, da bananeira, desculpa. Então, assim, ela se torna, acaba a gente falando que ela é uma punk por conta essas outras partes dela que a gente come, que não é convencional. Não é convencional você comer o caule da banana, né? O palmito, né? Pouca gente conhece e se alimenta dele, e é realmente muito gostoso, já fiz, já provei. Eu gosto muito de falar do que eu já provei, sabe? De dizer assim, olha, é gostoso, faz bem e não vai fazer mal para ninguém. Vamos lá. E, além disso tudo, eu trouxe também essa questão também da bananeira, porque a bananeira, ela, assim, você não desperdiça nada. Até mesmo as folhas da bananeira, o caule seco, ele faz artesanatos maravilhosos com esse material, com as folhas da bananeira. Então, assim, a gente aproveita de tudo, do fruto ao caule, folhas, tudo é aproveitado, né? E tudo acaba sendo uma questão também de sustentabilidade, porque quando você tem um fruto que você come de tudo, e esse fruto ainda te dá uma condição de você fazer um artesanato, enfim, e o artesanato que você faz, já faz aí, você vende. Se você é um produtor de banana, você vende a banana, você pode utilizar também reaproveitamento de tudo, né? Da casca, das folhas, e essas folhas vão te dar aí um rendimento também, né? Vai agregar, né? Na tua vida, na tua propriedade, né? Nas tuas vendas. Isso é muito legal. Próximo, vamos passar. Mamão. Mamão também. Quem não conhece ainda, quem já conhece, tá vendo aqui novamente. O mamão, gente, ele tem... Além da gente comer o mamão, a gente ainda tem ainda podemos utilizar o fruto, né? Além do fruto, pode ser o caule também, né? Refogadinho, enfim. Mas mais para frente vai ter aqui algumas receitas. Então é isso, eu trouxe essas frutas para vocês entenderem. Quando alguém fala assim, mamão é uma fruta punk. E aí a gente fala assim, não é punk, o mamoeiro não é punk. Mas é por conta disso, por isso que a gente chama, só por isso. Por ele trazer para a gente a oportunidade de a gente comer não só o fruto, né? E mais algumas partes que ele tem. Próximo. A abóbora, acho que ontem a gente falou um pouco da abóbora também. A abóbora, sim, a gente come ela total, porque só o caule dela e a raiz, talvez até a raiz eu não vi relatos ainda, mas a folha dela é comestível, a flor dela é comestível, e a fruta, a casca e a semente. A semente, ela também é medicinal, por quê? Não sei se aqui alguém vai lembrar que tem relatos, né, relatos não, relatos, mas na literatura também tem algumas coisas falando sobre a semente da abóbora, né, então, lá no Nordeste é muito comum os pais, na época que as crianças, né, ainda são novinhas, pequenas, utilizavam muito a semente da abóbora contra verminose, né? Contra as vermes. Então, torrava aquela semente e dava para as crianças contra os vermes. Isso é um relato popular, né? Que acontecia lá no Nordeste. Não sei hoje se ainda acontece, se ainda funciona dessa forma, se eles ainda praticam, né? Mas, assim, ela é super nutritiva, né? A semente da abóbora, bastante fibra. É utilizada também, tem farinha da casca da abóbora, da semente da abóbora também, que faz muito bem.
E aí, é isso. Então, essas plantas que eu trouxe aí, só para vocês pegarem, assim, entender só essa questão de dizer assim, é punk, mas não está na mesa, né? Mas chama-se de punk por conta dessas partes alimentícias que tem nela, que a gente pode se alimentar delas, de outras também, outras partes, que não é convencional, né? Não é convencional você comer semente da abóbora, não é convencional você comer a folha da abóbora, que também é gostosa, né? Sabor, assim, gente, experimentar essas novas plantas, a gente tem que experimentar com muito cuidado. Ontem a gente falou sobre a questão de conhecer primeiro, perguntar se você nunca comeu, então que você pergunte se pode comer aquela fruta, aquela planta, se um não conhece corretamente, mas procura outro, que não, se não te deu esclarecimento, né, certinho, procura outro para te esclarecer melhor, vá na literatura, os sites estão aí para ensinar bastante, tem vídeos no YouTube bastante, tem as pessoas, principalmente, igual a Núbia, né, falou, ela conhece de erva, então ela vai conhecer também um pouco mais do que outros, que, né, se eu quero me informar, vamos nos informar primeiro, e ter realmente certeza que a gente pode se alimentar daquela determinada planta. E assim, e quando a gente recomendar essa planta para outros, recomendar com muito cuidado também. Porque às vezes o que não te fez nenhum efeito de uma alergia ou qualquer efeito que possa ter acontecido, pode acontecer em outro, por ser alérgico a determinadas substâncias, tá bom? Só para esclarecer. Pode passar? A melancia também, né? A melancia, ela dá... a gente aproveita dela também tudo, assim. Né? A casca, você pode se alimentar da casca, as sementes dela também. Que mais? A semente, a casca, a semente e a polpa, né? Que é uma delícia. Enfim, a gente não precisa... jogar nada dela fora, tudo é aproveitado, né, da melancia. Acho que essa daí é a última aí. Pode passar. Trouxe para vocês entenderem um pouquinho. Próximo. Olha aqui. A importância das punks no contexto da agroecologia. Silva, em 2021, ela falou o seguinte: a agroecologia é uma técnica de cultivo diferenciada que está relacionada com questões sociais, ambientais e econômicas. Aos poucos, a agroecologia está se tornando cada vez mais divulgada e praticada, pois a busca por alimentos saudáveis faz com que a população procure novas alternativas de plantio. Então, Silva está aí querendo dizer que a agroecologia está com tudo, né? Que bom, porque a partir desse movimento, né, da agroecologia, que a agroecologia é movimento, né, movimento social, movimento aí das barragens, enfim, movimento das mulheres, tudo que é movimento, assim, a agroecologia está aí com ocupando os espaços que a gente precisa ocupar, né? A agroecologia, ela traz muito isso, e ela busca muito essa questão dos alimentos saudáveis, a gente precisa divulgar mais, correr muito atrás, porque, assim, correr contra o tempo, né? É andar contra a maré, é remar contra a maré, né? Vamos dizer assim. Porque enquanto a gente está buscando diversidade de alimentos, a gente está buscando sustentabilidade social, sustentabilidade econômica, sustentabilidade do solo, do meio ambiente, né? A gente busca tudo isso enquanto os grandes produtores, né? A mídia, tudo está
trazendo exatamente o contrário do que a gente entende como o melhor para o mundo, o melhor para o meio ambiente, o melhor para a sociedade, o melhor para a economia, né? Enfim, é isso. O próximo? Pode passar. E aí? A importância, né, das punks nesse contexto da agroecologia, a gente vê na questão das comunidades tradicionais, né? As comunidades tradicionais, ela preserva essas plantas, elas divulgam, elas utilizam-se dessas plantas, né? E, principalmente, resgatam cada vez mais, hoje estão resgatando coisas que foram perdidas no tempo, né? Quando a gente fala da nossa ancestralidade, a gente lembra que muita coisa foi perdida, e foi perdida porque a gente não ouviu nossos ancestrais, a gente não ouviu, né? Hoje a gente vê muitas coisas, né? A natureza, né? Acontecendo várias coisas na natureza que a gente diz assim, mas por que isso? Mas se a gente tivesse cultivado melhor, cuidado melhor da terra, das árvores, como é que poderia estar? Eu acho que estaria muito melhor. Menos desmatamento, menos plástico na rua jogado fora, menos consumo desse tipo de produtos, enfim. A gente acabou querendo muito a tecnologia, né? O avanço tecnológico. É bom, mas vamos com cuidado, né? Vamos entender melhor o ambiente e o que é mais propício, né? Para desenvolver uma boa alimentação, mas que também desenvolver ali no solo e no ambiente questões, coisa que vai melhorar, esse melhoramento do solo, essa questão toda do meio ambiente, enfim. Né? Então, as comunidades tradicionais, elas têm esse cuidado, sabe, de preservação. Isso é muito bom. E aí as punks, elas estão aí inseridas também nesse meio, né? As ervas, nossa, muito bom. Então, a conservação, acho que é uma das questões mais relevantes, né, nas comunidades tradicionais, esse resgate e a preservação, né? Também a diversidade de alimentos, né? A punk, ela traz a gente até comentou ontem. Tanto a punk quanto a agroecologia, ela está nessa linha, né? De diversidade de alimentos, resgatar a cultura, né? Esse resgate de cultura, como estou falando, que a gente acaba não dando a devida importância às culturas, né? Tradicionais, o que a gente busca, né? O que a gente quer para o nosso... O que a gente quer de cultura? A gente não respeita a gente, ó. Hoje não é respeitado tanto a cultura que a gente via, né? Antigamente que a gente vivia. Hoje alguém falou no início da aula como que era na época da nossa quinta série. Me vi lá também. Por isso, por falta desse respeito, né? Às culturas, a forma que a gente viveu. Não que tudo era bom, não é isso. É a forma que é diferente. Hoje, realmente, tem questões que a gente nem se imagina viver, né? Questões de anos atrás. Não dá nem para imaginar. Então, e, além disso tudo, a prática de proteção do solo, né? A agroecologia faz isso, e a punk está interligada a isso também, às práticas de proteção do solo. Pode passar? Isso aí, Douglas. Aqui eu vou trazer para vocês algumas dicas
de plantio, tá? De cultivo, né? As plantas alimentícias não convencionais, elas são fáceis de ser cultivadas, e a maioria dessas plantas, elas podem ser, podemos encontrar com facilidade. A gente pode, tanto a leira, quanto a canteiros, e dentre outros, vaso, como a nossa colega aí falou, a Núbia, né, a plantar em vasos também. Então, assim, ela se adapta com facilidade, não é difícil de adaptação. Mas, assim, tem outras possibilidades, né? Quando você... Na verdade, a punk, ela não precisa como a gente conversou, ela não precisa de muitos cuidados, e também ela vai nascer espontaneamente. Agora, quando você cuida um pouquinho dela, ela vai se adaptando melhor e vai te dar vai ter uma produtividade muito maior. Pode passar. Olha aí, o plantio não é difícil. Quem está acostumado já a cultivar, né? Nos canteiros, no vaso. Pode passar? No vaso, novamente. Olha o peixinho aí, ó. Peixinho da horta. Ele desenvolveu muito bem no vaso, né? Ele se desenvolve bem. Então, a Beldroega também, lá atrás, tá vendo? Então, assim, são plantas que são cultivadas com facilidade, não são difíceis de cultivar, e ela não exige muito, sabe? De um cuidado, assim, muito excessivo. Determinadas hortaliças você vai cultivar, você tem que ter um cuidado muito maior, você tem que colocar muito mais nutriente ali para essas plantas se desenvolverem. Enquanto que as punks, na maioria das vezes, ela se desenvolve num ambiente propício para ela sabe que aquele ambiente é o propício para ela, e aí ela vai e desenvolve ali, porque ela, naturalmente ela nasce e vai se desenvolvendo. Pode passar? Eu trago aqui uns modos as dicas, né, do cultivo para quem costuma trabalhar com as plantas, né, com punk. Aí eu trago aqui algumas dicas de como você plantar, como você... o espaçamento, né, o tempo de colheita. O almeirão de árvore, a gente planta a semente em canteiros, ele vai se desenvolver bem em canteiros, espaçamento de 30 por 25, e em 60 dias você vai ter sua colheita, né, do almeirão de árvore. A azedinha, aí todas as dicas. Vocês estão vendo o quadro, né, aí que coloquei para vocês conhecerem um pouco algumas que a gente costuma utilizar mais. Eu trouxe as mais, assim, as mais próximas que a gente conhece e costuma ter na nossa mesa, né? Assim, a maioria dessas aí são bem, bem conhecidas, né? Coloquei a capsoba, capuchinha, o caruru, ora pronobis, peixinho da horta, a serralha, a taioba, né? Pode passar? Aí, aqui tá. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre as plantas, as punks indicadoras de qualidade de solo. De acordo com informações da Embrapa 2020 e do Instituto Queiroz 2017, as PANC atuam como indicadoras de qualidade do solo, sinalizando possíveis desequilíbrio
com deficiência ou excesso de nutrientes, acidez e compactação. Elas podem recuperar áreas improdutivas, promover a reciclagem de nutrientes do solo e evitar a exposição excessiva ao sol. Então, tudo isso são qualidades que as punk têm, né? Então, assim, a gente não conhece todas as plantas. Eu não conheço todas as punks, mas trouxe aqui algumas delas que a gente pode estar conhecendo um pouco e entendendo um pouquinho sobre a eficiência delas como indicadores de solo, para a gente entender um pouco melhor. Pode passar? A bardana, quando você encontrar um espaço com muita bardana, ela se desenvolve muito bem nesses espaços quando o solo está compactado e sem aeração. Então, assim, que planta eu plantaria nesse espaço? A bardana está dizendo para mim, ela está me indicando. Nesse espaço aqui, esse espaço aqui está compactado, sem aeração. Então, se eu quero cultivar próximo naquele espaço, eu já tenho ali uma indicação. Onde tem bardana, está compactado, sem aeração. Então, tem condições da gente modificar esse solo, tá? Se eu não quero eu quero cultivar algo que não é num espaço que ele não vai se desenvolver no solo compactado e sem aeração, eu vou trabalhar esse solo para que eles tenha mais aeração e seja menos compactado, né? Então, é uma dica. A beldroega, gente, quando ela aparece, ela está dizendo assim, olha, é fértil. O solo aqui, planta que vai dar, sabe? Então, ela vai indicar ela vai dar essa indicação de que está tudo bem, o espaço é bom, aproveite, cultive, né? Solo fértil, é garantia. O beldregão, ele vai aparecer também em solos compactos e com relativa umidade. Então, assim, às vezes o solo está compactado, sem aeração. Às vezes ele está compactado e com umidade. Então, assim, é uma forma da gente entender também que planta eu vou utilizar, que planta eu vou colocar ali, né? O que eu vou cultivar naquele espaço onde nasceu o beldroegão, né? Pode passar? Capeba, né? Ela aparece em solos férteis e úmidos, né? E com excesso de sombreamento. Então, assim, um lugar fértil, mas que tem um certo sombreamento e é úmido, ele é fértil, úmido e está ali também com um pouco de sombreamento. Ele está dando a dica. O que você vai cultivar? É uma planta que você precisa de umidade, você precisa de sombreamento, então tá perfeito o espaço para você cultivar aquela determinada planta. Carqueja, solo pobre, compactação superficial, com água estagnada. Então, assim, solo pobre. O que é que eu vou colocar ali? Então, ela está dizendo, olha, você precisa modificar esse solo, você precisa trazer aí matéria orgânica, né? Então, você precisa colocar um pouco mais aí de controlar essa questão da água, né? Se ela está, se é compactado, tem uma água estagnada, então vamos trabalhar o solo para evitar, levando principalmente a matéria orgânica, né? Que vai tirar, diminuir
esse solo pobre, vai enriquecer esse solo, né? Para que você ali possa estar cultivando. Pode passar? O dente de leão, ele é muito parecido com a que a gente viu agora, ele indica o solo fértil e compactado, né? O solo está fértil, mas está compactado. Então, assim, o que eu quero daquele solo, né? Tem determinadas... Para cada planta, há um determinado ambiente. Então, assim, o solo está fértil, está compactado, eu quero descompactar esse solo, o que é que eu vou colocar ali, né? Falta ali um pouco mais de matéria orgânica, né? Para poder ser, ele é fértil, mas precisa observar que tipo de compactação que está acontecendo ali, o que eu vou levar para fazer essa modificação, né? Pode passar o próximo. Esse aqui, ele indica muito, é o caruru. O caruru, ele vai indicar, ele é um indicador de nitrogênio em excesso, né? Matéria orgânica, mas também ele fala, ele mostra também que ali tem um excesso ali de urina ou fezes de animais e esgoto. Então, assim, o caruru, você tem que observar aonde ele está desenvolvendo. Se tem, assim, muito, muito caruru, observa, ele está avisando que tem excesso ali. Ele indica que tem coisas boas, né? Se é o nitrogênio, matéria orgânica, beleza. Mas a questão da urina e fezes de animais e esgoto. Então, a gente tem que observar em que lugar. Às vezes a gente diz assim, olha, você pode se... o caruru, ele é comestível, mas a gente tem que ver também aonde a gente vai pegar, né? Buscar ele, tá bom? É um alerta também, mas quando vocês virem ele por aí, porque alguma coisa está aí acontecendo, né? Mas a terra, normalmente, quando tem o nitrogênio e a matéria orgânica, ele vai aí precisar de um equilíbriozinho para a gente poder estar cultivando melhor, mas principalmente observando essa questão da urina ou fezes dos animais, tá? E esgotos. Pode passar. Picão preto. Ele indica aí um solo com média fertilidade, solos que usam implementos agrícolas e solos desequilibrados, né? Então, ele vai se adaptar nesses ambientes, né? Então, a gente já vai pensando e observando, né, o que pode haver nesse ambiente aí, porque a média, ele tem, assim, média fertilidade do solo, né, e é solos que usam implementos agrícolas, né, então, precisamos estar, e está desequilibrado, então há aí um desequilíbrio, aí a gente precisa dar aí uma equilibrada de alguma forma, ele está indicando, então a gente vai procurar as alternativas, né, para modificar esse solo. Pode passar? A cavalinha, ela indica um solo com nível de acidez médio e elevado, ou seja, o solo está ácido e a gente precisa fazer aí um equilíbrio, trazer o equilíbrio, tá? Depois, se alguém quiser ir falar sobre essa questão de como normalmente vocês fazem esse equilíbrio, a gente pode conversar um pouco, mas agora, no momento, eu quero só indicar para vocês a questão de que ele está ali indicando, né? O que a gente vai fazer para modificar, aí já outra forma que a gente vai pensar, né? Como modificar, né, tirar a acidez do solo e
deixar ele equilibrado para fazer um bom plantio. Mas se você está na sua propriedade, você está vendo que tem a cavalinha, nasceu ali, muita cavalinha, você vai vendo, você já vai perceber que ali não está um solo equilibrado, ele está muito ácido, né? Tem muita acidez. Pode passar? O cravo bravo, né? Ele indica que no solo, esse solo está infestado de nematóide. São vermes que parasitam as plantas. Então, esses vermes atrapalham as plantas, né, o desenvolvimento. Então, assim, tá avisando e a gente vai aí observar e controlar. Eu gosto sempre de indicar para quem eu estou falando, né? Eu estou falando com vocês aqui nesse curso, então eu falo assim, olha, eu não estou aqui para dizer, resolve isso com tal, o que vocês vão usar aí? Ah, é uma matéria orgânica, é um misturado de ervas, né? Não estou aqui exatamente para indicar, não. É bom vocês conversarem sempre, procurar sempre uma pessoa que vá conhecer, é um técnico, muitas vezes. Tem coisas que a gente consegue resolver com facilidade na nossa propriedade, para controlar o solo, enfim. Mas tem questões que a gente precisa ir um pouco mais além, procurar um agrônomo para ouvir o que ele vai falar. Ah, no teu solo lá tem nematóide? Ah, você pode controlar dessa forma ou de outra. Então, assim, de experiência que eu já vi, quando tem nematóide, por exemplo, a gente precisa tirar todas as plantas daquele local e deixar ela exposta o máximo, aquele espaço, o máximo de tempo ao sol, né? Então, assim, é uma forma natural da gente tentar controlar, mas tem outras questões, outras soluções, né? Mas eu realmente não conheço, não pratico. Mas, assim, é bom trocar, né? Porque um teve infestação na sua propriedade, e o outro vai dar umas dicas, né? De como pode ser feito, de como pode modificar e controlar esse problema, que é um problema. Pode passar? Então, a gente sabe que o boro e o manganês é importantíssimo para o desenvolvimento das plantas. Aí, quando vocês virem essa linda, né, o nabo silvestre, que chamam, né, muito bonitinha, ela está avisando que está faltando boro e manganês. Então, assim, é importante a gente ficar de olho. Se eu quero ter um bom cultivo, né, eu quero ter uma boa colheita, se tem essa planta no seu espaço, né, ela está avisando que não vai dar certo ali ainda não. A gente precisa aí fazer controlar isso aí, né? Pode passar para o próximo. Então, a tiririca, né? Ela indica que o solo está ácido, adensado, anaeróbio, né? E com carência de magnésio. Então, assim, se você tem muita tiririca em volta ali das plantas, às vezes, né, no quintal, você já sabe que está pedindo ali um controle, né, dessas deficiências, tá? O solo está ácido, aí você tem as questões, né, de como você vai diminuir a acidez, né? Está adensado, anaeróbio, com carência, né? A carência de manganês também, tudo isso a gente
né, tem controle para isso. Pode passar? Vamos conhecer algumas formas de consumi-las? As punks. Olha só, essa receita é minha, tá? Todinha. É um refogado de beldroega, caruru e ovo caipira, tá? Temperado com alho, coentro, cebolinha. Isso, e cebolinha. Então, assim, é gostoso, nutritivo, maravilhoso. Aconselho experimentar essa mistura aí que foi muito bom. Nossa, que delícia, dá vontade de comer de novo. Faz uns dias que eu não tenho esse prato aqui em casa. Então, assim, é uma forma, né, da gente estar aí aproveitando os nossos alimentos, né? Ela está com fome. São plantas, né, alimentícias não convencionais, que a gente normalmente tem no quintal e que faz aí né, além de muito gostoso, muito nutritivo, né? Aconselho quem tem fazer pratos aí diferenciados com essas plantas, né, gostosas, saudáveis e que é bem tranquilo de comer. Pode passar? Então, esse é o peixinho. O peixinho da horta, eu só gosto, né, assim, só conheço ele empanado. E esse peixinho empanado, ele tem um gosto de peixe de verdade. Por isso que a gente que chama de peixinho da horta, né? Porque ele é realmente um peixe que nasce na horta. É bem engraçado quem come sabe que tem realmente esse gostinho. Tem alguém que levantou a mão. Pode falar. Dá uma. Boa noite, estão me ouvindo? Boa noite, estou sim. Eu tenho uma dúvida sobre as questões das indicadoras. Se eu corrijo o solo, ela continua a aparecer ou não? Então, algumas vão se adaptando, outras não. Mas a tendência ela te indicou que o solo tá ácido. Então, você vai fazer a correção para você ter a produção que você deseja, né? Então, ela pode se adaptar sim, mas normalmente elas vão aparecer com mais frequência, elas vão se desenvolver com mais frequência nesse tipo de solo. Entendi. Que ela apareceu, tá? Mas É. às vezes não é interessante, porque às vezes não é interessante você ter muita daquela planta na sua propriedade, quando você quer diversificar. Então, assim, principalmente para quem vive da agricultura, quem trabalha a terra, né, na terra, assim, que desenvolve esse trabalho maravilhoso, lindo, assim, fundamental na nossa vida, que é a questão da agricultura, né? Então, é isso, tá? Vai depender muito do espaço que você tem, se você quer mais essa punk próxima, ou se você precisa usar aquele espaço para outro cultivo. Tá bom. Gratidão. Nada, obrigada a você. Pode passar. Temos... Aí o peixinho vocês viram, né? E o gostinho é de peixe mesmo. Pode passar. Essa daqui é uma saladinha, essa também foi minha, tá, gente? Eu preparei e levei para uma aula ao vivo. Muito bom. Compartilhar com as pessoas esses momentos. Além de levar a receita, levei também o prato pronto. É a salada, uma salada simples, e são folhas de oraponobis, bem tenra, sabe? Ela, quanto mais fresquinha, mais gostosa ela é. Eu gosto dela, ela crua. Já comi ela refogada, mas ela assim, crua, ela é muito mais gostosa para mim, meu paladar.
fica é muito mais saboroso. Com coentro, cebolinha e coloquei aí um tomate para dar uma cor e também diversificar um pouco o sabor. Tudo do quintal, né? Meu quintal é pequeno, mas é um quintal produtivo, vamos dizer assim. Pequeno, mas eu sempre tenho aqui as minhas plantas e minhas hortaliças. E aí, nesse momento aí, eu tinha tudo isso no quintal. Hora da colheita é hora sempre boa. Pode passar? Pode passar? Acabou? Acabou! Então é isso. Tem mais algum? Não. Pode passar, Wallace. Aqui, Era isso mesmo, acabou, né? aqui acabou. Acabou. Só as receitas, eu deixei por último mesmo. Desculpa, gente. Eu pensei tanto mais para trazer aqui para vocês. Gostaria de trazer muito, muito mais. O tempo é curto. Eu agradeço muito a vocês. Se tiver alguma dúvida, se tiver dúvidas que eu não vou conseguir tirar, né, responder para vocês, por favor, tenham paciência que eu posso enviar para vocês essas dúvidas, as respostas das dúvidas, tá bom? Agradeço muito. Eric quer falar. Boa noite. Não sei se me veem e se me ouvem bem. Boa noite. Estou ouvindo e estou te vendo. Ah, que bom. E na hora Pronobis mesmo, eu sei que tem mais de uma, não é espécie, mas de variação. Você pode me dizer qual é que pode comer, ou todas podem comer, ou alguma é recomendada ser refogada? Olha, eu só conheço duas. Das duas que eu conheço, eu conheço pessoalmente, né? Elas são comestíveis. Essa que eu te mostrei aí agora, e tem uma outra com a folha um pouco mais verdosa, essa é um pouco mais clara. E elas são comestíveis, as folhas e a flor. Mas eu não conheço, posso procurar saber e te responder certinho se tem alguma que não seja comestível, tá? Obrigada. Tá certo, obrigado. Vamos ver. A gente conseguiu responder a pergunta do André sobre os indicadores de qualidade do solo, que ele perguntou se qual planta que indica que tem que corrigir o pH do solo, é o mesmo que pergunta sobre calcário dolomítico. A gente respondeu ele. O William. Oi? Boa noite, gente. Eu vou ter que sair porque eu estou participando de uma outra reunião, tudo bem? Tá, Magali? É coisa de. É para o negócio da gravação, tá bom? Tá muito bom, obrigada. Boa gravação. Boa noite, tá, gente? Tchau, tchau. Boa noite. Muito obrigada pela sua participação. Nada. Eric é o que estava lá no Congresso de Agroecologia? É esse? Sou eu mesmo. Que ficamos conversando no final. Eu estou com a Embrapa no mestrado. Exatamente. O cosmopolitano. Ai, muito bom ver você por aqui, Eric. Espero que você esteja gostando aí da nossa formação. E, olha, tem um pessoal aqui em Maricá, cara, que é muito especialista aí no consumo de Ora Pronobis. A da flor dourada, a da flor rosa, a da flor branca, a da flor amarela, qual que tem que refogar, qual que não tem que refogar, qual que pode comer. O Douglas também, tá? Não sei por que ele não te respondeu aí na turma também. Mas é um grupo de troca muito bom, assim, você vai conseguir bastante informações. Não é, Douglas? Se você estiver falando, tá sem som.
sim, inclusive a mais comum é aquela flor branquinha da Aura Pronobis, que ela é meio amarelada. Inclusive já me perguntaram porque lá na casa da minha mãe eu tenho aqui, e minha mãe mora em Niterói, lá tá bem maior. A Aura Pronobis que tem lá é a clássica, é a que tem a flor branca com amarelo, mas ela também dá um fruto, que é uma bolinha amarela que dá uns espinhos. E o fruto também se come, ele bem amarelinho, você tira o espinho de fora e se come. Mas essa Aura Pronobis, que no caso o Eric perguntou, deve ser essa da flor rosa, um rosa bem rosa, que são aqueles galhos bem lenhosos, bem grossos. Essa eu nunca comi, mas dizem que tem que branquear ela e refogar bem. Mas é bom você pesquisar mais a fundo. Eu só conheço aquela que eu comi, que é a clássica, que a grande maioria conhece. É aquela mais fininha, inclusive o pessoal come as folhinhas delas cruas, in natura, que são meio vinho, meio vermelhinha. Pega, lava e mastiga. Mas o fruto dela também é uma delícia. Agora essa rosa é bom você dar uma pesquisada com quem realmente comeu, que eu já ouvi falar sobre isso também. Mas eu nunca parei para consumir não, entendeu, Eric? Isso, a questão de consumir, né, essas plantas, a gente precisa muito ver quem realmente já comeu e pesquisar um pouco mais. Eu até queria abrir aqui um parêntese, que eu saí daqui ontem dessa aula muito feliz, eu pensei assim, eu vou experimentar novas plantas que foi comentado aqui. Então, uma delas foi a folha do inhame. Eu nunca comi e não aconselho ninguém, nunca aconselhei ninguém comer a folha do inhame. Mas teve alguém da turma, que eu não estou lembrada, que falou que comeu e que estava, né, tudo bem. Eu falei assim, você está bem, eu vou experimentar. Aí o que aconteceu? O que eu fui fazer? Fui pesquisar. E na literatura, gente, eu não encontrei nenhum relato, tá? Nenhum dizendo que é comestível. Então, assim, desisti, não vou provar. Por quê? Porque eu fui pesquisar para saber. Então, não vou arriscar. Por quê? Aquilo que eu falei um pouquinho atrás é que o mal que faz a um pode não fazer para outro. E aí? Então, eu não vou arriscar. Aí eu já desisti de experimentar algumas punks que falaram aqui na aula, porque a gente está aqui mesmo para troca. Mas, assim, essa troca é maravilhosa, né? O compartilhar saberes é maravilhoso. Mas a gente precisa cuidar também de falar, né? E compartilhar as coisas, né? Com todos, mas com muita propriedade mesmo, sabe? Se aconteceu comigo, deu tudo certo, mas eu prefiro não aconselhar outro fazer o mesmo, porque na literatura realmente eu não encontrei, tá bom? Então, eu agradeço as dicas de ontem, mas eu não vou experimentar. Eu acho que tem muito a ver com um cotidiano mesmo de encontros, sabe? Tipo assim, não tem pessoas que têm alergia alimentar? Exatamente. A gente está falando de alimentos. Então, muitas pessoas podem comer, já que a gente está falando da folha de inhame, né? Pode comer a folha do inhame e não sentir nada. Isso. E pode ter uma proporção, assim, muito diferente, tipo, 2 pessoas comem e não sentem nada. 5.000 comem e sentem alguma coisa. Então, assim, a gente não... É a mesma relação, sabe? Pode fazer mal para um, para outros não. Então, eu acho que o Rômulo, que não sentiu nada, beleza, foi gente. Rômulo. Foi o Rômulo. Tá certo. Agora tem pessoas que... Gente, olha só, eu sou alérgica à penicilina, ou seja, eu sou alérgica a qualquer tipo de fungo. Então, eu não vou comer isso, aquilo outro, queijo assim, queijo assim. Por quê? Porque eu já sei que eu tenho uma tendência a ter alergia a alguns tipos de fungo que servem de incipiente para alguns remédios. Então, a gente vai, assim, analisando. Então, eu acho a dica do Rômulo extremamente importante, até para a gente buscar um pouco mais, pesquisar, né? Falar para as pessoas que ele está vivo, está bem e que ele comeu a folha do inhame. Mas é para pesquisa. Ficar atento mesmo, né? Não precisa começar pela folha do inhame, né, gente? Vamos pela taioba. Oi, Rômulo. É que nem chaia. Igual chaia.
Aham. Branquinho, sai na folha, você tira, igualzinho. Então, é isso aí, tá certíssimo. Gente, eu acho que a gente pode parar por aqui, se vocês aceitarem, né? Se não tiverem mais nenhuma dúvida. A gente tem outras turmas para poder abrir aí, vários temas, né, que estão lá no nosso Instagram. A gente ainda vai continuar nessa formação. A gente só está um pouco mais contido na divulgação por conta do período eleitoral. Então, a gente está realmente dando uma segurada mesmo, tanto na divulgação quanto nas falas de aberturas e tudo mais. Então, vamos ouvir o Wallace, né, que está por aí, e vamos caminhar para o encerramento. Fala com a gente, Wallace. Boa noite, turma. Professora, você estava falando sobre a bananeira. Eu fiz um curso no Terrapia e lá a gente teve que derrubar várias bananeiras. Aí eu comentei com o professor. Professor, já ouvi falar que essa água que acumula no centro do borrão, do inhame ali embaixo, ela é muito boa para tratamento de estômago. Eu queria confirmar isso com você. É verdadeiro ou é falso? Porque ele diz lá que no interior as pessoas usam aquela águazinha que acumula, que seria a nódia da bananeira. Aí acumula no outro dia, vai lá e toma, tipo assim, colheradas para o estômago. Bom, Alice, eu vou falar para você. Eu ainda não vi falar, não, mas a gente pode dar uma pesquisada para saber. Realmente eu não vi falar que se toma, não. No caso, você quer dizer aquele. Aquela... a cabeça que fica embaixo. Quando a gente derruba a bananeira, fica o rizoma grandão. Você faz uma cavazinha, como se fosse um copinho, da noite para o dia, aquilo ali acumula uma nódia, forma um líquido, fica como se fosse uma água. E aí aquela água se toma em colheradas para o estômago. Eu nunca ouvi falar, nunca ouvi falar. Porém, a gente sabe que a bananeira, o que ela mais acumula é água, né? Ela tem um acúmulo muito grande de água. No caule dela todo tem água. Então, assim, eu realmente não vi, não posso te dizer, posso pesquisar também, se você quiser, eu envio para você uma pesquisa um pouco mais a fundo, mas realmente eu não ouvi dizer, não aconselho, porque realmente não vi. Não, nunca ouvi falar, tá? Ok. Obrigada, viu? Beatriz, você quer falar? Eu ia comentar isso que o Wallace falou, eu já vi na literatura, mas é porque, assim, se a gente for olhar em termos de pesquisa, a explicação é que aquela água da bananeira, ela facilita a cicatrização e tem alguma influência no fígado, o próprio produto da banana mesmo, como um todo, tem isso de fazer bem para o fígado, também facilita estancar sangramento. Então, isso que o Wallace está comentando é muito aquela questão de saber popular, né? Em determinadas regiões tem pessoas que usam plantas para remédio e que em outras regiões a gente nunca ouve falar. Então, assim, na literatura, digamos assim, científica, também como minha mãe falou, eu nunca vi nada de, assim, comprovadamente, né, que cura, que resolve, não. Mas nessa questão tradicional, já ouvi falar algumas vezes sobre usar, assim, para estômago, para cicatrização, conter sangramento. Eu acredito que essa questão de falarem para usar para o estômago esteja muito atrelado a esse potencial de cicatrização que o produto, que esse líquido da bananeira tem, né? Porque se a gente está com algum problema no estômago, pode ser uma gastrite, uma úlcera, então alimentos que a gente que a gente vai consumir que tenham potencial de cicatrização podem colaborar para uma recuperação mais rápida. Então, acredito que por isso que você já tem ouvido falar sobre isso. Mas é muito desse conhecimento tradicional, né? De trocar experiência, de descobrir alguém que realmente fez para poder usar, mas te dando uma explicação de por que eu acho que tem a ver.
Isso aí, perfeito. Então, esse conhecimento ancestral, a gente, é muito válido. A gente precisa, como é que fala, né? Integrar ele ao nosso cotidiano. Vale a pena. Claro, sempre com uma pesquisa, uma busca, mas vale a pena, sim. Até para a gente também não, como é que fala? Adquirir uma outra coisa, né? Simplesmente ir lá e pegar com a colher e deixou lá 2 dias. Aí, nesses 2 dias, foi um gambá lá e bebeu um pouco antes de você. E aí você vai... Tá entendendo? Nada contra o gambá. Poderia ter falado o cachorro. Mas, assim... mais provável o gambá, né? No meio do mar. Mas, poxa, a gente não ficou lá vigiando, não está protegido. Aí você pode adquirir uma outra coisa por conta disso. Aí, ao invés de fazer bem, vai fazer mal. Mas não é por conta do consumo da bananeira, mas de outro... poderia ter um outro vetor de doenças ali. Então, é uma questão da gente só estar bem atento, né, a como que a gente vai consumir e de onde veio a informação. Mas eu acho extremamente válido, né, o Wallace aí fazendo tratamento gástrico com a gente já não sabia dessa especialidade. Ele até falou que tinha se formado em gastronomia, não é isso? Mas eu não sabia que chegava a esse ponto aí de formação, como é que chamam, gente, quando o tratamento é assim? Clínica. Clínica. Ai, gente, ótimo isso. Estou fazendo fitoterápico agora na Fiocruz, tá? Agora eu estou lá na... Tá vendo? Muito bom, Wallace. Parabéns. Olha, o Wallace começou com os nossos cursos e olha onde ele está agora, hein? Fazendo fitoterápicos na Fiocruz. Isso é muito bom. Delmária, fala com a gente. Você está com a mão levantada? Não, né? Só batendo palma. Isso. Gente, obrigada. Muito obrigada mesmo. Patrícia, voltou, Patrícia. Obrigada. Uma boa noite para vocês. Espero que vocês tenham gostado do curso. Espero ter atendido também as expectativas. Por nada. Adorei conhecer vocês, gente. Muito mesmo. Eu também. E aí, vai ter lista de presença, Magali? Vai ter lista de presença? Eu acho que a lista de presença já está lá no grupo, não está, William? A gente já enviou aqui pelo Meet, vai permanecer no grupo do WhatsApp. Tá. É por ali que vocês divulgam os cursos, as capacitações, é isso? Então, a gente não está podendo divulgar nos grupos, mas como esse grupo foi formado agora para essa formação, eu acho que a gente pode colocar lá. Mas, assim, a gente tem... até 7 de outubro, a gente não pode falar nada, fazer nada, olhar para ninguém, andar na rua, respirar, não pode fazer nada. Aí... Silêncio total! Aí a gente está divulgando no nosso canal do Instagram, isso com certeza a gente conseguiu a autorização para fazer, e como esse grupo foi feito agora para essa formação, a gente vai colocar lá também, tá bom? Beleza, tá ótimo, gente. Fiquem com Deus aí. Obrigado e uma boa noite, hein? Obrigado, gente. Uma excelente noite. Obrigada, obrigado, William. Obrigada, Maria. Adorei. Muito obrigada, Magali, William e todos que participaram, Patrícia. Não vi o rosto de poucas aqui. Poucos. Né? A Dalmário, a gente vai trazer a Maria Luciana aqui para fazer um curso presencial para a gente. Eu quero. Me chama que eu vou. Pode deixar. Me chama que eu vou. Eu amo presencial, é muito Tem legal. ela e a Beatriz. Olha como é que vai ser esse curso, hein? Com certeza. A gente tem hora pronobis, beldroega, peixinho. Tudo. Não, e a gente vai preparar na hora. Isso. Vai ser bom. A gente tem uma mandala de farmácia viva aqui, linda. Ai, que lindo. Isso é muito bom. Nossa, presencial é bem diferente, né, Magali? É outra coisa. Assim. Porém, o EAD atinge pessoas que não poderiam estar... Exatamente. Então, a gente tem esses 2 pontos, né? Dois pontos. A gente faz de um jeito é maravilhoso, do outro também é, às vezes, até melhor por chegar a esses espaços. Isso. E também a questão não é só
a distância, mas também a questão do tempo mesmo. É muito mais prático a gente chegar aqui, se encontrar durante 1 hora, né? Tá aqui, do que a gente se deslocar até em algum lugar. Mas vamos ver um dia. Nas nossas formações, a gente já teve pessoas de fora do continente participando. Olha que maravilha. Então, né? para a gente vale muito a pena a formação aqui. Então, é fora do município, fora do estado, fora da região, fora do país e fora do continente. Do continente, olha só que maravilha. Não é muito bom, maravilhoso. Juteba, que bom que você está por aqui. Adriana, vamos lá, gente, obrigada. Ai, Belmária, você abriu sua câmera. Que bom. Bem-vinda, tá? Boa noite, eu sou de Macaé. Olha, eu não falei para vocês? Olha isso. só, você está em Macaé, eu estou aqui numa cidade seropédica, Rio de Janeiro. Quem é de seropédica é minhoca, não é isso, Maria? Eu sou minhoca. Quem nasceu comigo. Eu sou minhoca, não! Eu cheguei aqui, eu sou nordestina. Eu sou paulistana, recifense. Oi, Dalmária. Eu sou paulista. Olha, paulista, tá em Macaé. Você trabalha com o quê, Dalmária? Eu migrei, trabalhava na área do petróleo, agora trabalho com turismo rural pedagógico, sou saboeira. Ai, que legal! Você foi resgatada do petróleo, olha isso. Tá liberta. Terapeuta holístico em São Paulo. Nossa, que bom, lindo. Viu? Temos Olha, Antonielle, tudo bem? Tudo bom? Eu sou de Itaguaí, sou chefe de cozinha. Gente. Às vezes faço uns trabalhos lá com as professoras da Rural.